Bom dia, galera! Bom dia! Hoje vamos conhecer a antiga capital de Goiás, que se chama Goiás, também conhecida como Goiás Velho. Ó como é a rodoviária daqui de Goiânia. Ela fica num shopping. Confesso que a gente só vai hoje porque já comprou a passagem hoje adiantado, porque ele tomou um suco lá que fez mal, tô meio com dor de barriga. E aí eu acho que minha imunidade ficou meio zoada e nasceu um negócio aqui no meu olho. Dá pra medir nossa saúde pelo teu olho, que sempre incha. É. O nosso ônibus é esse. E aqui é a partinha de fora da rodoviária onde embarcam para pegar os ônibus. E nós vamos longe, distantes um do outro. Quando a gente foi comprar passagem ontem, o bus já tava cheio. E chegamos, galera. Sejam bem-vindos à cidade de Goiás. Depois de muito tempo sumido, olha quem voltou a viajar. Mucovinha tava todo esse tempo só dormindo. Ele só passeia em cidades pequenas, ele não gosta muito de cidade grande. Essa cidade não é muito grande, tem menos de 30 mil habitantes. E o centrinho histórico fica pra lá. Fica mais ou menos 1 quilômetro, vamos descer a pé mesmo. De Goiânia pra cá dá mais ou menos 3 horas, um pouco mais de 3 horas. Ainda bem que nosso ônibus não atrasou, porque a gente tava olhando hospedagem aqui, é meio caro. Não sei se tá caro por ser férias, a galera deve passar o ano novo aqui, não sei. Mas aí a gente veio e vai voltar hoje ainda. Passagem pra cá custou R$40 e o último ônibus volta às 4 da tarde. Então a gente tem quase 5 horas pra conhecer a cidadinha. Tenho uma pergunta pra te fazer. Ah, meu Deus, eu não vou saber responder, eu nunca sei. Vai. Porque, ó, quem nasce no estado de São Paulo é... Paulista. Quem nasce na cidade de São Paulo é... Paulistano. Quem nasce no estado do Rio é... Fluminense. Fluminense. Quem nasce na cidade do Rio é... Carioca. Quem nasce no estado de Goiás é... Goiano. E quem nasce na cidade de Goiás é... Não sei. Vilaboense. Nossa, bonitinho. Porque aqui se chamava Vila Boa de Goiás. Estamos chegando já. Mas a cidadinha toda, até ali fora do centro, ela tem uma cara agradável. Tem algumas casinhas antigas, mas o centro é bem preservado. E aí, como eu falei, essa aqui era a capital do estado de Goiás até a década de 30, de 1930. Aí nessa década começaram a construir Goiânia para ser a nova capital e transferiram, se não me engano, em 35 a capital foi oficialmente transferida para Goiânia. E isso acabou sendo muito bom para preservar a parte histórica daqui, porque se aqui virasse capital, a cidade ia crescer, né? Provavelmente ia ser cheia de prédio. Muitos desses prédios históricos iam ser derrubados, ficar velho aí. Igual acontece na maioria das capitais do Brasil, né? Acaba misturando muito. Tem lá a parte do centro histórico, legalzinho, mas aí já asfaltam tudo. E aqui não, aqui preservou. Acabou ficando com cara de uma capital de 200 anos atrás. E até graças a isso ela recebe o título de Patrimônio da Humanidade da Unesco. É um dos... O Brasil até que tem um número bastante grande de patrimônios da Unesco. Essa cidade aqui é um deles. Esse é um dos prédios famosos, um dos museus famosos, que é o Museu das Bandeiras. É, tá fechado para variar por conta da pandemia. Mas ele é a antiga Casa da Câmara em cima e era cadeia embaixo. Isso era comum aí na época colonial, que o carinha era julgado, imagina, e já descia ali ou saía pela porta, dependendo do resultado. E aqui quase na frente tem uma antiga fontinha, já não funciona mais. Não achei muita história dela, mas imagino que era só a fontinha da cidade. Várias das casas tem a plaquinha, ó, explicando quem foi o dono dela. Essa aqui deve ser a academia da cidade, ó. Casarão Fitness. E aqui na frente é a agência do correio, ó, que bacaninha que é. Lá dentro é tudo moderno já, né, mas a fachada mantiveram. Não sei se deve ser o correio original, acho que sempre foi aí. Ó.
pra pôr a carta. Esse aqui é o antigo quartel, foi daqui que saíram os soldados goianos que lutaram na Guerra do Paraguai. Ele tem uma plaquinha de alistamento militar, ou seja, imagino que ainda funcione. Não sei se como quartel, mas ainda seja militar, pelo menos o prédio. Essa cidade aqui, ela foi fundada por um cara bastante famoso aí, chamado Bartolomeu Bueno. Se você nunca ouviu falar do nome dele, provavelmente conheça mais o apelido, que é Anhanguera, que serviu aí de nome para rodovia, nome de rua, nome de escola, nome de um monte de coisa. Anhanguera significa diabo velho. E tiveram dois Anhanguera, né? O Anhanguera pai e o Anhanguera filho. Os dois tinham o mesmo nome também, Bartolomeu Bueno. Só que o filho acabou ficando mais famoso. Então, se você vê a estrada Anhanguera, rua Anhanguera, estátua da Anhanguera, provavelmente está se referindo ao filho. Só que aí o nome, né, o apelido foi dado ao pai. Aí tem várias versões. A mais legal delas, né, que diz que ele chegou aqui na região e viu que uns índios tinham, as índias, né, tinham adornos de ouro. E aí ele perguntou para os índios, né, da onde vem esse ouro aí? E os índios não falaram, que ouro que? Então aí ele falou, olha só o que eu faço. Aí pegou um pouco de cachaça, era uma cachaça forte, né, jogou numa cuia e falou, isso aqui é água, tá vendo os índios? É água. Aí ele foi lá, pegou um fósforo e pôs fogo nessa água. E mostrou para os índios, eu ponho fogo na água. E se vocês não me contarem, eu vou pôr fogo em todos os rios aqui da região. Aí os índios ficaram com medo, né? Falaram, putz. E levaram ele lá e mostraram onde tinha ouro. Mas essa versão provavelmente é falsa, assim, é uma lenda só. Embora já haja relatos de que bandeirantes fizeram isso mesmo, nesse truque de pôr fogo na água. A história do Bartolomeu provavelmente não é verdade. Aí outra versão que diz, né, que Anhanguera significa diabo velho, pela crueldade com que ele tratava os índios. Eles vinham aqui para procurar escravo, né, no começo. Aí se achasse ouro era beleza, legal, achei ouro, vamos ver. Mas o objetivo deles era vir procurar escravo e tratava os escravos com uma crueldade assustadora, assim. Até para os padrões da época era assustador, né? E aí uma terceira versão é que não tem nada a ver com o diabo velho, é que ele escravizou uns índios chamados Anhanguera, e aí o nome dele acabou ficando Anhanguera por causa dessa tribo, né? Mas seja como for, nessa bandeirada dele aí no final do século de 1600, ele levou o filho dele desde pequeno já acompanhava ele nas bandeiras. E aí esse filho teve aqui a ilusão de que tinha visto o Monte dos Martírios, que é uma lenda que existia, de que existia um morro cheio de cristais e pedras preciosas e não sei o que. E também o pai dele tinha achado ouro na região, né, com essa história dos índios. Então depois o filho cresceu e falou, né, pediu pro rei de Portugal, se ajuda aí, eu quero fazer uma bandeira lá pra onde hoje é Goiás, né? Porque meu pai achou ouro lá, eu quero ir procurar. E em troca ele pediu para controlar fazer tipo um pedágio, né, dos produtos que entrarem e saírem daqui. E o rei de Portugal concordou. E aí ele veio, passou vários anos andando, até que acabou achando aqui ouro no Rio Vermelho, que corta a cidade, a gente vai mostrar ele. E fundou a cidade aqui, fundou a vila, que depois virou a cidade. Só que o cara, ele era meio pilantrão, assim, né? Então acabou caindo no desagrado do rei de Portugal, que viram que ele estava desviando dinheiro, não estava pagando certos tributos, e acabou morrendo na miséria. E resumidamente é assim que se formou essa cidade. Agora chega de história e vamos ali embaixo desse coreto que dizem que tem uma sorveteria famosa aqui. E tá importante tomar sorvete hoje porque tá fazendo 40 graus na sombra. Bom, pelo menos o tempo tá bonito pra filmar. É. Aqui dentro é mais do que uma sorveteria, é um bar, assim. Aí vende cerveja ali e desse lado vende sorvete. E tem uns sabores diferentes, ó. Tem de cagaita, mangaba, cajuzinho do cerrado. R$3,50 o picolé. Eu peguei um de cagaita. Eu peguei um de mangaba. Pera aí que não deu ar quente. O meu é azedinho. O sorvete ele é bom, né? Ele é meio ao leite, não sei. Cremoso, né? Né? Que tal a mangaba?
É gostoso, mas eu não sei explicar o sabor. Refrescada. Agora continuar o rolê então. Olha a delegacia. E olha que bacana a vista da descida. Essa cidade aqui, ela é bem bonita, tipo, impressionante mesmo. Que achou até agora? Tem cara de Minas, né? Tudo tem cara de Minas. Ó, o Itaú, ela é legal que ela é toda assim, tipo, não é que a gente tá escolhendo os lugares pra filmar. Todo o centro histórico é assim, é bem conservado. Essa aí é a Cruz do Anhanguera. Aqui tem um hotel. E ali é a casa da Cora Coralina. Cora Coralina é essa senhorinha aqui, ó. Ela é uma poetisa. É interessante a história dela porque acho que ela só estudou até a quarta série. Ela fez pouco tempo na escola. Só que aí ela escrevia para jornal, fazia poema, fazia contos. E ela publicou o primeiro livro dela, acho que só aos 76 anos de idade. E aí quando publicou a segunda versão desse livro, ele ficou famoso. Drummond leu e elogiou, mandou uma carta para ela elogiando, dizendo que ela é uma excelente poetisa e tal. E aí ela ganhou vários prêmios depois disso. Muitos prêmios ela ganhou depois que morreu, né? Então ela é uma poeta póstuma, digamos assim. A casa dela hoje é um museu e fica na frente do Rio Vermelho, que é o que a gente falou, que onde acharam o ouro. Agora acho que já não deve achar mais nada aí, né? Mas era desse rio que a galerinha tirou o ouro que ajudou a fundar a cidade. E o museu dela tá fechado. E pior que não é nem por causa do Covid. Tá uma placa ali que eles estão fazendo o grupo pequeno, né? Pra poder visitar em mais segurança. Só que já fechou por causa do horário. Ele fecha 1h. Deu 1h agora. E vamos entrar na igreja. Ó, a igreja por dentro ela é bem clara, assim. Entra bastante luz. É bem bonitinha. O teto também é clarinho. E lá na frente tem um presépio, porque foi Natal. Esse aqui diz ali na frente que foi a segunda construção religiosa da cidade, né? Bem da fundação mesmo. Só que aí na década de 1930 demoliram para construir essa mais atual. Aqui é o fórum da cidade, que fica do ladinho da igreja que a gente entrou. E agora vamos procurar um mercado para comer o famoso empadão daqui, que todo mundo mandou a gente provar. Hoje tá assim, ó, tá muito quente mesmo, sem sacanagem. Aí a gente tá andando onde tem sombra. Se tem coisa pra fazer desse lado, legal. Se tá daquele lado, a gente tá só olhando de longe. Amor, eu reparei que muita casa tá fechada. Acho que a maioria das casas estão fechadas até, né? Por que será? Ninguém mais quer morar aqui? Essa casinha aqui diz que foi o primeiro consulado da Alemanha em Goiás. Olha, nessa ruinha aqui as casas são mais simplinhas e mais atuais, vamos dizer assim. Olha que casinha mais bonitinha. Que fofinha. Ó, até o cachorrinho tá se escondendo o que mesmo? Do sol. Ai, já me bananou minhas ideias. As casinhas estão tudo fechadas, quase tudo mesmo. Opa, está aberta. Essa já é a terceira ou quarta casa que a gente passa e que diz que é casa de algum escritor. A galera devia se juntar aqui, fazer umas leituras, devia ser legal. Ó, essas casinhas aqui estão abertas. É legal porque tem a porta de entrada. Aí tem algumas, ó, essa aqui também tem. Já tem uma outra porta. Então você não entra direto na casa. Oh, não fala nada, mas eu acho que é aqui. O mapa mostra a entrada na outra rua, mas chuto que seja o mesmo. É bonitinho aqui dentro, né? Deve ser aqui mesmo. Vamos ver o que tem dentro desses arcos. Ó. Olha como era aqui. Aqui tem, ó. Posso filmar ele aqui? Pra mostrar? Você quer filmar na mesa lá? Ah, legal. Um padrão. Esse aqui que é o melhor da cidade, então. Esse é bom, Ó. esse é gostoso, esse é no capricho, viu? Ah, vamos ver então. Esse é legal. Apresente para nós o empadão. Eu vejo... Frango, linguiça. Peraí que eu vou perguntar pro moço o que tem no empadão. Perguntei, o moço falou que aqui dentro vem frango, linguiça, batatinha, queijo, azeitona, vem tudo aqui dentro. E acabou de sair, ó, tá bem quentinha.
tá bem quente. Cuidado. Vamos esquentar mais. Bem gostoso. Temperinho é gostoso? Uhum. E aí, o tempero daqui é muito bom, né? No geral, assim, de tudo. Ó, a azeitona. E agora acabou o rolê, porque a Michelle torceu o pé. É. E não é pra ter pena, é pra dar bronca. Porque olha só, ela tem o tornozelo ruim, já torceu várias vezes. E ó como ela anda, ela não amarra o sapato. Aí torce mesmo. Aí eu caí, o Renan vai ficar com dó de mim, ele tá até agora me dando bronca. Já tô aqui, deve ter uns 15 minutos, só tomei bronca até agora. Porque era pra ter feito a fisioterapia, não fez. Aí a gente comprou tênis pra usar amarrado e andar igual. Parece que tem 15 anos pra andar com tênis assim. Mas é porque as pedras aqui são desregulares. Eu enfiei o pé no meio de duas pedras. Tinha um buraco, é sério. Eu enfiei o pé no meio do buraco e o pé torceu um pouco. É sério, amor, foi isso. Nenhuma pessoa aqui tá torcendo o pé. Porque eu já tenho o pé zoado, aí eu caí. E aí não amarra o sapato. Se eu tivesse amarrado ia estar igual. Mas já tá bom, já melhorou já. E aí depois tem que fazer fisioterapia. Amor, como a gente vai fazer fisioterapia? Com a água que a gente viu, com a garrafa d'água. Vai amarrar agora muito bem. Sem necessidade. O cadarço desse tênis é curto, por isso que eu não tava amarrando ele. Não existe cadarço curto. Por que eu inventar um tênis com cadarço que não dá pra amarrar? Se for vó. Aí que não tem graça. Sabia que pode pegar o táxi agora pra voltar? Mas a gente tem 2 horas pra voltar. A gente volta devagarzinho. Mas larga a mão de ser teimosa e vamos pedir o táxi. Não precisa, é rapidinho, é que o pé esfria. Aí quando o sangue esfria, a gente... Aqui, ó, olha, ó. Bom, então é isso, galera. Essa é a Goiás, cidade. A gente queria contar também. A gente pode andar, eu também. Porque a distância é longa, então a gente tem que andar devagarinho. Aqui, ó, olha aqui. Foi por conta de um lugar desse, assim, que eu caí, porque a pedra é desigual. Mas se tivesse com tênis posto direito, não teria torcido. Então, continuando, o que eu ia dizer. Aí, ó. Gerei. Ontem a gente ficou pesquisando, né, daqui e sobre aquele lugar. Aí eu li umas coisas na internet dizendo que as pessoas daqui eram muito sem educação, que eles não gostavam do turista, que te tratavam mal, que quase não tinha lojinha pra vender doce, pra vender lembrancinha, quase não tinha restaurante. Aí eu falei pro Renan, nossa, será que lá é engraçado assim? O Renan falou, vamos ver. E a experiência que a gente teve aqui foi completamente diferente desses negócios que a gente leu na internet. Não foi só um negócio que eu li na internet, não. Eu li mais alguns, assim. O pessoal daqui é extremamente simpático. Tanto nos lugares turísticos, ali no mercado, no restaurante, quanto o povo que mora aqui mesmo não trabalha com turismo, todo mundo bacana. E é isso então, galera. Até a próxima!